just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Boa noite, pessoal. Tô vendo aí que já tem gente online. Eu marquei às 19 horas conforme a maioria do pessoal votou, né? Tinha a possibilidade de ser feito um pouquinho mais cedo. Eu sei que hoje é sexta-feira, né? Muita gente preparando já para sair, para confraternizar com os amigos. E eu tô aqui no consultório, né? Aqui disposto a tirar as dúvidas de vocês. Eu já recebi algumas perguntas antes, né? Recebi via direct, anotei algumas, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar enquanto a gente vai fazendo a live. Eu vou seguindo mais ou menos uma linha de raciocínio, conforme as perguntas que já foram enviadas, e se for o caso a gente volta, não tem problema, tá bom? Eu vou começar aqui, na verdade eu vou esperar mais um pouquinho, tem gente entrando ainda, eu sou um pouquinho pontual, então deu 7 horas, eu já apertei para começar a live, e eu sei que a maioria não tem tanta pontualidade assim, é até ruim para mim ser tão pontual assim, porque muitas vezes eu acabo ficando esperando as pessoas, não só no consultório, mas na vida normal mesmo, do dia a dia, tá? Então eu vou esperar mais um pouquinho, vou ligar uma música aqui enquanto o pessoal entra. Tem muita gente conhecida aqui, tem alguns amigos cirurgiões plásticos entrando, amigos também da vida pessoal, colegas de época de faculdade. Estou vendo aqui o Marcelo Sala, que é um amigo oftalmologista. Tem alguns pacientes que já operaram, tem algumas pacientes que já estão programadas para operar. Família também, tem um tio meu aqui. Então, amigas também estão entrando. Eu vou esperando um pouquinho, vou aumentar um pouquinho a música aqui, vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aí pra gente começar, tá? Eu tenho algumas perguntas já anotadas aqui já para seguir mais ou menos a linha de raciocínio. Separei algumas imagens também pra gente exemplificar, porque eu sei que só vídeo muitas vezes não... Vídeo não, na verdade até a conversa de consultório aqui muitas vezes a gente não consegue sanar todas as dúvidas e fazer com que o paciente entenda exatamente aquilo que a gente quer exemplificar, né? Então a gente tem algumas ferramentas que a gente usa em consultório que fazem com que a nossa dinâmica aqui seja um pouquinho mais prática e a gente consiga transformar em formatos e o que o paciente pensa e o que a gente consegue obter como resultado nas cirurgias, né? Então, para quem não conhece, quem não veio ainda, aqui é meu consultório, tá? Aqui o consultório é minha sala aqui no espaço Ana Henriques. Ana Henriques é uma fisioterapeuta aqui de Fortaleza, tem gente de fora, uma fisioterapeuta que trabalha na área de estética, né? Na área de estética tanto corporal quanto facial, há aproximadamente 30 anos. Foi professora, eu digo porque ela pediu demissão essa semana da faculdade que ela ensinava, e foi professora por muito tempo também, aproximadamente os mesmos 30 anos, e é ela quem faz a maioria dos pós-operatórios aqui na clínica, tá? Então ela é uma fisioterapeuta dermatofuncional, ela é altamente capacitada para lidar com todos os tipos de resultados de cirurgia, e isso faz com que beneficie também o paciente, o resultado final, né? A gente sabe que cada paciente responde diferente aos tipos de tratamento, e ela é capaz, altamente capaz de identificar e poder fazer com que esse resultado ele seja potencializado, né, nas mãos dela. Tem algumas máquinas aqui que é usada também, se vocês tiverem dúvida em relação aos pós-operatórios,
Muita gente perguntou em relação à drenagem, quanto tempo começa, se faz, se não faz. Eu não uso regra, tá? Não tem regra em cirurgia plástica. Tem algumas, claro, mas eu digo em relação à drenagem, a gente não usa para todo mundo. Tem paciente que opera, no dia seguinte está ótima, não tem edema, não tem inchaço, né, que é o edema. E esses pacientes que respondem muito bem aos procedimentos e não tem muito edema, a gente não faz drenagem, porque não faz sentido a paciente fazer drenagem, gastar dinheiro, sendo que ela não tem edema. A drenagem é justamente para melhorar o edema. O edema ele causa um certo desconforto à paciente, ela se sente pesada, sente que alguma coisa está incomodando, e aí sim a gente indica a drenagem, né? Não é para todo mundo, tá? Então, falei um pouquinho de drenagem, já que já é o pós-operatório de mama, mas até pulando um pouquinho, porque foi uma coisa que foi puxando por causa do local onde eu trabalho. Aqui é na Aldeota, o consultório, não sei se vocês conseguiram ver direitinho, aqui tem alguns quadrinhos aqui, a gente tem um cafezinho para os nossos pacientes, eu tô com algumas coisinhas, não sei se vocês conseguem ver aqui, o meu mostruário de implantes, tem alguns implantes aqui que a gente vai pegar depois para exemplificar, tem um fechado aqui que eu vou trazer depois também para vocês darem uma olhadinha e saberem exatamente o que lhes aguarda, né? Porque eu recebo muitas pacientes de outros, que passaram por outros médicos, isso é comum acontecer, principalmente quando a paciente vai fazer uma cirurgia estética, ela trata isso como um sonho, porque a gente sabe que o quanto é difícil juntar dinheiro, a cirurgia plástica não é barata, né? Tem riscos de complicações, tem remédios que tem que comprar e tudo isso precisa ser planejado, porque se não for planejado, o paciente fica em maus bocados, né? A gente não quer isso, a gente quer que o paciente esteja sempre preparado, sabendo exatamente o que ele vai gastar, o que ele vai comprar. Então, assim, a gente normalmente para os pós-operatórios de cirurgia plástica, a gente pede para a paciente comprar as cintas antecipadamente, ela às vezes compra os remédios antecipadamente para não ter que sair do pós-operatório. Às vezes os pacientes têm poucas pessoas para cuidar dela, então acabam ficando em casa sozinha. Então a gente antecipa tudo isso para que a paciente tenha um maior conforto no pós-operatório. Bom saber que tem um monte de amigos cirurgião plástico entrando aqui, qualquer coisa eles me ajudam. Tá aqui o Dr. Guilherme Andrade, Dr. Igor Passaglia, residente lá no Pitangui, Dr. Javier Abdala, amigo meu argentino, torcedor do River, né? Eu nem vou falar de futebol, que o meu time tá péssimo e ele sabe disso, não vai nem falar nisso agora. Quem mais tem aqui da cirurgia plástica? Deixa eu ver aqui. Tem parentes, pacientes. Deixa eu ver. Eu estou enrolando aqui enquanto eu posso, tá? Já passaram-se alguns minutos da hora que a gente começou. Estou tentando ver aqui meu relógio, não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Já se vão aqui... Quanto tempo? Bom, não importa. Eu vou esperar mais 2 minutinhos só e a gente já começa a falar. Sobre cirurgia plástica. Bom, já tem 30 pessoas mais ou menos, está oscilando já. Acho que já é mais ou menos o que a gente vai ter de espectadores para essa primeira live. É uma primeira live que eu estou fazendo, estimulado por alguns amigos, por alguns pacientes também que dizem que eu falo bem. Eu acho que eu falo normal, porque eu imagino que todo mundo fale mais ou menos igual a mim. Não sei se é verdade, porque eu não tenho como dizer. Mas aí, ó, mais colegas cirurgiões plásticos, doutora Rafaela Caterini. Rafinha, tudo bom? Então, tem alguns pacientes lá do Rio. Vamos lá. Então vamos começar. Aí, mais um oftalmologista, Dr. João Antônio, do Quirinópolis, Goiás. Tenho muito amigo goiano, tenho alguns pacientes goianas, prima de Brasília. Aqui o negócio tá
Tá bem diversificado. O Brasil inteiro aqui tá online, então vamos lá, vamos fazer valer esse tempinho que vocês estão dedicando aí à nossa live, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui as perguntas que estão sendo feitas aqui da minha tela para eu poder começar, tá? Eu recebi algumas perguntas, né? Eu estava falando, muita gente entrou depois aí, recebi algumas perguntas, eu postei essas. Opa, alguém me ligou aqui, não vou atender agora, não sei quem é, tá? Não apareceu o nome, então alguém me ligou, retorno logo em seguida, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas mandaram perguntas antes da live, né? Eu postei algumas aí, vocês viram. A maioria das perguntas envolviam cicatrizes, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação a cicatrizes, né? Tanto da cirurgia de aumento de mama, como na cirurgia de redução de mama, como na cirurgia de aumento de mama com retirada de pele, que é a mastopexia, né? E realmente a gente tem várias opções de cicatrizes. Existem algumas que são usadas mais frequentemente, outras menos. O que eu acho interessante é que não existe regra. Então, muita paciente vem aqui dizendo que porque o doutor tal só quer fazer o implante de mama pela areola ou só por baixo da mama. Não tem regra. Existem possibilidades. Existe a técnica descrita, desenvolvida pela areola e por baixo da mama, né? Pelo sulco da mama. Existe pela axila também. Algumas mais usadas, outras menos usadas. Se a paciente tem a areola de um tamanho adequado, né, pelo menos uns 4 centímetros de areola de diâmetro, né, que seja possível colocar uma prótese, a gente coloca a prótese, não tem problema nenhum. Se ela quiser. Se ela mesmo com a areola de 4 centímetros ou mais, ou menos até um pouquinho, dependendo do tamanho da prótese que a gente vai usar, e ela quer colocar por baixo do sulco, por baixo da mama, no sulco da mama, a gente coloca pelo sulco da mama. A gente está apto, a maioria dos cirurgiões plásticos estão aptos a fazer pelas duas vias. E não existe regra. Então, existe possibilidade. Muitas vezes vem paciente com a areola pequenininha e quer colocar pela areola. Não é possível. A gente fala, explica, mostra. Eu tenho algumas próteses aqui no consultório. E eu mostro que a menor que eu tenho é de 240 aqui no consultório. Isso aqui não passa pela areola, tá? É humanamente impossível por uma areola pequena. Areolas grandes, sim, aceitam. Então, a gente coloca, tá? Então, cicatriz de prótese de mama, normalmente, mais de 90% dos casos, pela areola ou pelo sulco. Muito mais pelo sulco do que pela areola, tá? Então, vamos continuar falando de prótese de mama, tá? Então, a prótese de mama, você coloca pela areola pelo sulco, e muita gente perguntou se coloca embaixo do músculo ou em cima do músculo. O em cima do músculo é o subglandular, né? O por baixo do músculo é o submuscular. Pode ser colocado os dois, tá? A maioria dos pacientes, a gente tem essa opção de colocar ou por baixo do músculo ou por cima do músculo. Mas existe indicação. Como eu disse e repito, não existe regra, tá? Então, se a paciente... Quais são os critérios que a gente usa para definir se a gente vai colocar embaixo do músculo ou embaixo da glândula? Eu acho, isso é minha preferência pessoal, que é muito mais natural uma prótese de mama embaixo da glândula. A escola que eu vim, que é a escola do professor Pitangui, a maioria dos casos é de colocação de prótese embaixo da glândula, em cima do músculo, né? Por quê? Porque é mais natural. Você está colocando uma prótese de mama, não é uma prótese muscular, né? Não é para aumentar o músculo, é para aumentar a mama. Então é mais natural que se coloque embaixo da glândula, em cima do músculo, tá? Quando que a gente escolhe colocar... Eu vou tomar uma aguinha, porque aqui eu estou no ar-condicionado desde cedo, me desculpem rapidinho. Quando que a gente escolhe colocar embaixo do músculo? Então, existem casos em que a colocação embaixo da glândula não é possível. Por quê? Porque essa paciente não tem glândula. Tá, então, pacientes muito magras, atletas, muitas vezes, que iniciaram atividades físicas intensas muito cedo na vida, ginastas, vocês devem notar, as Olimpíadas passaram, mas dá para notar que a ginasta, ela praticamente não tem mama.
Por quê? Porque a atividade física intensa, ela faz uma alteração hormonal gigantesca no corpo da paciente. Então, ela não desenvolve nem o tamanho, por isso elas são pequenininhas, e muitas vezes também não desenvolvem os aspectos normais do corpo feminino. Então, às vezes elas são meio quadradinhas, não tem muita mama, justamente por isso. Então, nessas pacientes, e pacientes também fisiculturistas, pacientes que hoje em dia está muito na moda fazer treinos cada vez mais pesados, e eu sou até um pouco contra isso, mas não vem ao caso. Eu acho que tudo tem que ser feito na medida do possível, assim, tem que ser fisicamente possível, né? Não exagerar demais, nunca é muito saudável. O exagero nunca é bom, tá? Então, essas pacientes muito magrinhas, que não tem cobertura de pele, a gente palpa a pele dela aqui assim, ó, é praticamente um papel, não tem nada. Então, se a gente coloca uma prótese numa cobertura muito fina, a prótese, além de ficar muito marcada, vai ficar aquela prótese bem bola, ela tem grandes chances de desenvolver uma contratura capsular futuramente, porque ela está em contato direto com a derme a derme da paciente, é muito, muito fina a pele. Então, nesses casos, a gente coloca a prótese embaixo do músculo, porque esse músculo ele vai servir como uma camada protetora a mais, ela vai dar um formato, vai dar uma sutileza um pouco maior, uma transição mais natural do tórax para a mama que a gente colocou, tá? Então, esse é a indicação de colocar a prótese embaixo ou em cima do músculo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com prótese mesmo. Os pacientes perguntam muito do pós-operatório. Se é tranquilo, se é doloroso, o que precisa comprar, o que precisa tomar de remédio. Então vamos lá, o pós-operatório basicamente de prótese de mama ele é muito simples, porque a cicatriz é muito pequenininha, a cicatriz varia entre 4 e 5 centímetros. Quando é embaixo do sulco e quando é na areola dá mais ou menos a mesma coisa. A cicatriz da areola é abaixo da areola. Então, a cicatriz muito pequenininha, 4 centímetros. Basicamente, o que você vai fazer? Lavar com água e sabão, 2 dias depois você vai poder tomar banho normal, molhar normalmente a cicatriz, lavar com água e sabão, passar álcool e cobrir com uma gazinha e pouquinho de micropore, só, mais nada, e usar o sutiã modelador. Então, sutiã a gente usa em todos os casos, tá? Paciente que vai fazer prótese de mama, pexia, mastopexia, ou também uma mamoplastia redutora, ou mamoplastia redutora com colocação de prótese. Todos os casos de cirurgia na mama a gente usa o sutiã modelador. Basicamente, todas as cirurgias plásticas, a gente usa o modelador. Por quê? Porque a gente descola muito o tecido, né? Quando vai fazer abdômen, descola também o tecido do abdômen e precisa ter alguma coisa segurando aquele tecido no lugar para evitar que ele fique movimentando e essa fricção ela cause inflamação e possa causar um seroma ou às vezes até um hematoma, né? Então, a cinta serve mais para isso, para lembrar também, muitas vezes o paciente esquece, pós-operatório mais tranquilo, o paciente esquece que operou, então a cinta ela serve muito também para o paciente lembrar que está operada, né? Normalmente os pós-operatórios não são dolorosos, tá? Acho que dos mais dolorosos seria mesmo a abdominoplastia, que a gente costura a musculatura por dentro, prótese de mama só se for por baixo do músculo. Embaixo do músculo realmente dói. E os pacientes, tem pessoas aqui nessa live aqui que eu sei que colocaram prótese por baixo do músculo e já me relataram que doeu demais, que no dia seguinte é doloroso, mas também a dor é controlável. A gente, no pós-operatório, enquanto está no hospital, o paciente está com medicação para dor, para evitar que tenha dor, tá? E quando sai do hospital, essas mesmas medicações por via oral, a absorção desses medicamentos por via oral é praticamente igual. Então, não é para ter dor. Se você tiver dor, você tem que informar o seu cirurgião plástico, para ele saber o que está acontecendo. Às vezes é importante ele saber e tentar diagnosticar alguma coisa diferente, tá? Quanto mais precoce conseguir identificar qualquer complicação, melhor e mais benéfico vai ser, menos maléfico vai ser a resolução desse problema, tá? Então, de prótese de mama, se tiver alguma coisa a mais para perguntar, a gente pode ir passando para falar um pouquinho das cicatrizes da mastopexia. Era a primeira que eu tinha anotado aqui, mas eu pulei. Normalmente eu não consigo seguir muito roteiro, não. Eu vou falando, as coisas vão se encaixando
e eu vou falando aqui. Então, se vocês quiserem ir perguntando, podem ficar à vontade, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as cicatrizes da cirurgia de mama redutora, que pode ser com prótese ou sem prótese, e pode ser também o aumento de mama com retirada de pele, que é a mastopexia, de aumento, tá? Então, eu separei aqui uma imagem que é basicamente a cicatriz que a gente tem quando faz uma cirurgia de mastopexia, de cirurgia redutora da mama. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Tá aqui. Bom, acho que dá para ver bonitinho aqui. Normalmente, a cirurgia de mastopexia, normalmente, ela gera essa cicatriz que a gente chama de T, né? Que é um T. A cicatriz ela é em volta da areola, para baixo e no sulco da mama inteiro. Isso é a maioria dos casos, não é regra para todo mundo. Tem gente que, às vezes, colocando uma prótese um pouquinho maior, consegue preencher aquele envelope de pele e aí a gente faz uma cicatriz menor. Então a gente tem a cicatriz da areola, a cicatriz para baixo, que é justamente essa pinçada aqui que a gente consegue ajustar a pele à prótese. Algumas vezes esse Tzinho aqui ele vira esse pirulitozinho ele vira um pequeno T que fica praticamente imperceptível. Mas quando precisa do T, a gente já fala na hora que vai vir para essa cicatriz aqui. E tem a mastopexia também, né, com prótese, que é a periareolar, que é só em volta da areola. É melhor? Para alguns casos, sim, né? Não é para todo mundo. Então, quando está bem indicado, essa aqui é uma cirurgia que poupa pelo menos uns 20 centímetros de cicatriz, né? Mas tem que estar bem indicado, porque senão o peso da prótese faz com que essa areola alargue, porque a sustentação não é tão boa da areola, a derme não é tão boa, ela acaba alargando e a mama perde o formato e perde o resultado com menos tempo, tá? Então, se quem decide é o cirurgião ou a paciente, é um conjunto. A Cláudia aqui, eu não conheço a Cláudia acho que começou a me seguir hoje e já me mandou algumas perguntas, né? Tá mandando mais uma. A decisão é em conjunto, tá, Cláudia? Não é regra, não. Nenhum cirurgião tem o direito de impor nada. A incumbência dele é dizer quais são as possibilidades. Quais são as opções técnicas que existem para se realizar um procedimento e chegar no resultado que você almeja, que a paciente almeja. Você eu digo, mas é qualquer uma, não sei se o seu caso é esse realmente. Tá? Então, isso é uma decisão em conjunto. Se o cirurgião fala, não, eu só faço a âncora, eu acho estranho, porque todo cirurgião aprende a fazer vários tipos de cicatrizes e existe as boas indicações para cada tipo de cicatriz dessa, tá? Eu não fico preso à técnica, a uma única técnica, porque cada paciente cada tipo de mama demanda uma abordagem diferente. A cirurgia de mama é a cirurgia mais desafiadora que tem. Se você perguntar para 10 cirurgiões plásticos, eu acho que os 10 vão concordar que mama é a cirurgia mais desafiadora que tem. É uma cirurgia que exige muita concentração, muita técnica, tem que raciocinar antes, durante e depois da cirurgia, porque realmente é uma cirurgia que pode, se você não fizer o planejamento direitinho, você pode ficar em maus bocados. É difícil, tá? Então, acaba decidindo junto, tá? A Vanara, é isso? Ela está perguntando se a cicatriz é a mesma para quem tem mama tuberosa. Depende se é só colocação de implante para mama tuberosa ou se é uma mastopexia redutora ou uma mamoplastia redutora com colocação de implante para mama tuberosa. Mas, normalmente, a mama tuberosa ela pode ser feita tanto pela areola como por baixo do sulco também, por baixo da mama, mas vai depender de como a areola da paciente. Normalmente, as mamas tuberosas verdadeiras têm areolas muito grandes, porque a mama tuberosa ela tem um anel de constricção, tá? Um anelzinho de constricção que faz com que a mama, para trás da areola, não se desenvolva muito e ela meio que hernie, ela sai por um anel de constricção e aumenta a areola. Então, você pode fazer, tá? Tanto a cicatriz de aumento, se for só aumento, pela areola, por baixo do sulco,
E também, se for mastopexia ou a mama redutora, também pode ser a âncora ou também a periareolar. O importante é que você não é a primeira que fala de mama tuberosa hoje. Tem mais alguém me perguntou de mama tuberosa hoje. E o importante é que durante a cirurgia esses anéis de constricção eles sejam identificados, né, com a palpação por dentro de onde a gente descola, a gente consegue ver, sentir mais ou menos onde são os anéis, e a gente tem que soltar esses anéis para que a mama tome um formato um pouco mais natural. Uma coisa importante de saber é que a mama tuberosa, muito dificilmente ela vai ter um aspecto de uma mama que nunca foi tuberosa. É praticamente impossível fazer isso, mas a gente consegue melhorar bastante o aspecto dessa mama, tá? Deixa eu olhar mais algumas perguntas, perguntando se eu faço rinoplastia. Sim, faço rinoplastia, é um tema que eu gosto, uma cirurgia que eu gosto, admiro quem gosta de rinoplastia também. É uma das cirurgias também uma das cirurgias muito desafiadoras da cirurgia plástica. A gente tem várias cirurgias que são muito desafiadoras. Agora, simples, a Camille está perguntando se é simples. Nenhuma cirurgia é simples, mas eu tenho certeza que a maioria dos cirurgiões tem treinamento suficiente para que nas mãos dele ele consiga tornar aquele procedimento parecer simples aos olhos do leigo. Isso é o que eu falo para meus pacientes sempre. Também, né? Não existe puxadinha em cirurgia plástica. Doutor, mas só dá uma puxadinha aqui, ó, só isso aqui. Não existe isso em cirurgia plástica, tá? Normalmente as cirurgias elas têm um grau de dificuldade muito grande, mas os cirurgiões plásticos estão treinados suficientemente bem para executar a cirurgia e tornar aquele resultado possível. Essa puxadinha ser possível através de uma coisa muito mais complexa que é a cirurgia, tá? Então, normalmente é isso que eu acho. Eu acho que a maioria dos cirurgiões plásticos acham também. Agora, o leigo que não tem muita noção de como que se realiza uma cirurgia, ela acha que é só uma puxadinha e está resolvido. Não é bem assim, tá? Não acreditem em ninguém que fale que não, é muito simples, é muito tranquilo. Isso aqui eu faço com as mãos atrás das costas. Não existe isso, não existe. Todas as cirurgias demandam prática, demandam cuidado do cirurgião, demandam cuidado antes, durante e depois. Não existe simples, nada é simples, tá? Toda cirurgia tem risco, toda cirurgia tem risco de complicações, tá bom? A Vanessa está perguntando o que é uma mama tuberosa. Acho que ela entrou um pouquinho depois. A mama tuberosa, eu posso até pesquisar aqui no Google para te mostrar um exemplo, mas é uma mama que não tem um formato natural, tá, Vanessa? É uma mama que ela tem um anel de constricção que faz com que essa mama não se desenvolva muito bem e ela desenvolva mais areola, a areola estica bastante e a mama em si não desenvolve. Então, para realizar a cirurgia, tem que soltar esses anéis para poder dar um formato mais harmonioso à mama. Deixa eu botar aqui no Google, rapidinho, tuberosa. Tem aqui, ó, é um tema muito pesquisado. Vamos olhar bem por cima, porque a gente já falou, tem gente que já está pedindo para continuar. Vamos aqui, ó, mama tuberosa. Aqui, ó. Isso aqui é basicamente uma mama tuberosa, tá? Isso aqui são imagens do Google, não sei quem é espaço alguma coisa aqui, mas é uma mama que é pequena, você vê que a areola é mais desenvolvida, porque ela tem um anel de constricção. Aqui tem uma outra imagem também, ó, que mostra o anel de constricção da mama, tá? Faz com que a mama em si não se desenvolva muito bem, a areola fica mais alargada, maior, e tudo isso precisa ser dado antes da cirurgia. Esse anel precisa ser solto por dentro para poder a prótese cair melhor sobre o tórax da paciente. A Joy, eu não sei se o nome é Joy mesmo, tá? Estou lendo só pelo nome que está escrito aqui. Não é a primeira também que me pergunta se pode fazer rinoplastia e prótese nos seios ao mesmo tempo. E a resposta é sim, tá? Pode ser feita, é uma cirurgia que pode ser feita em conjunto, mas tendo o cuidado de fazer primeiro a prótese e depois o nariz, porque o nariz é uma região contaminada. Então, e a prótese, ela pode ser um meio de cultura para bactérias. Então, a gente sempre faz a prótese e depois faz o nariz, mas pode ser feito sim. São duas cirurgias que combinam muito, porque são duas cirurgias relativamente rápidas, que não exigem muito esforço, né, físico mesmo, eu digo. Existe o esforço mental que
os cirurgiões que estão aqui podem dizer que, podem até comentar aí que está todo mundo olhando, o cansaço do cirurgião ele é mais mental do que físico, né, na maioria das vezes. Mas tem algumas cirurgias que demandam também uma certa força, né, do cirurgião, tem retalhos de pele pesados, mamas muito pesadas. A gente teve um caso lá no instituto, lá quando eu era residente, de uma mama que de um lado pesava 2 quilos e alguma coisa, do outro quase 2 quilos. Então, para segurar essa mama, para a gente fazer a cirurgia, realmente exige fisicamente do cirurgião. A Aline, foi você mesma, Aline, que fez a mesma pergunta lá em cima e eu passei reto, né? Cardoso Aline, eu vi aqui. Vai fazer o implante dia 8 de fevereiro, dia 15 de fevereiro, vai trabalhar... São 8 dias de repouso, é isso? Olha, Aline, cirurgia de prótese de mama normalmente não tem dor, tá? A limitação é mais dos braços mesmo, que não pode ficar fazendo movimento de braço. O braço é sempre coladinho no corpo. Você não pode dirigir por pelo menos 30 dias. Vai usar o sutiã cirúrgico. Então, assim, se você trabalha em escritório ou trabalha em casa, você está apta a realizar o seu trabalho normalmente, até em casa mesmo, se quiser. Se não tiver impacto, não tiver muita exigência de, tá no escritório, faz assim para alcançar alguma coisa, não pode. Então tem que ficar com o bracinho junto do corpo, pelo menos 20, 30 dias. Então, se você vai fazer isso, vai começar a trabalhar, não tem tanto tempo de ficar em repouso em casa, só lembrar sempre, ter consciência de que está operada e que não pode fazer esse tipo de movimento. Mas normalmente não tem problema não, tá? Jaiz, é isso? Sampaio Jaiz. Perguntando se vai fazer na barriga, cirurgia, mas é bastante alérgica a alguns medicamentos. É bom você consultar um alergologista. A gente tem a esposa de um colega aqui, que é alergologista, então é bom você consultar para saber a que você tem alergia. Se for só uma alergia respiratória, normalmente não tem problema, mas se for alergia medicamentosa, alergia principalmente a leite, ovo, derivados de leite, alergia a camarão, a frutos do mar, a iodo, é importante a gente saber para que você não tenha nenhuma reação, tá? Eu tô lendo essas perguntas que estão aparecendo aqui, mas eu vou seguir um pouquinho o roteiro de pessoas que fizeram perguntas antes, tá? Atendo em Fortaleza, Camille. Eu trabalho em Fortaleza, atendo também no Rio e estou com um projeto aí para começar a atender em São Paulo. Tô só esperando alguns amigos se mexerem um pouquinho, o consultório vai ficar pronto lá, a gente vai começar a atender lá também, tá? Então, na sequência das perguntas aqui que foram feitas antecipadamente, foi perguntado que tipo de anestesia que é feita, tá? Então, para prótese de mama e cirurgia redutora da mama, qualquer coisa na mama, a gente pode fazer a peridural. A gente não, quem faz é o anestesista. A gente tem uma equipe de anestesia muito capacitada. Dr. Marcos, não sei por que não tá seguindo a live aqui, porque é o rei do Instagram, ele deveria estar aqui acompanhando para saber as dúvidas das pacientes também e poder sanar também, ajudar a gente aqui a sanar as dúvidas. Então, normalmente, a anestesia, ela pode ser uma peridural, tá? Cirurgia da mama, uma peridural alta. Vou baixar um pouquinho a música aqui, porque tá até me atrapalhando. Pode ser uma peridural alta, pode ser uma sedação com anestesia local também, se for só prótese de mama. Ultimamente, eu até postei um vídeo no meu Instagram um tempo atrás, de um bloqueio regional que pode ser feito com ultrassom. O Dr. Marcos faz isso como ninguém, dos nervos que inervam a mama. Então, a cirurgia de uma paciente mais magrinha, com a mama pequena, que a gente projeta que seja uma cirurgia... Eu não entendi esses requests aqui. Não estou entendendo. O Deco da Mata aqui, amigo meu do Rio, mandou uma requisição para ficar ao vivo comigo. Não sei isso não, André. Depois a gente vê isso aí. Então, pode ser feito bloqueio regional também desses nervos que nervam a mama, e as cirurgias mais rápidas a gente pode fazer com esse bloqueio regional. Agora, também perguntaram se quando a cirurgia é associada com rinoplastia, qual é a anestesia? Aí vai falar mais alto a anestesia da rinoplastia. Por quê?
Porque a rinoplastia, normalmente a gente precisa de uma anestesia geral, porque o tubo fica na garganta, né, bloqueando a passagem de qualquer substância para o pulmão, né? Então, a gente sabe que a cirurgia do nariz sangra um pouquinho e esse sangramento ele vai para a garganta e a garganta vai lá para o pulmão. Então, o paciente não vai ter o reflexo de deglutição. Então, em vez de engolir, normalmente iria para o trato respiratório. E aí o paciente teria uma aspiração e complicaria. Senão, Deus nos livre a acontecer qualquer coisa desse tipo, tá? Mas, então, o que manda, no caso de uma cirurgia combinada de rinoplastia com prótese de mama, é a cirurgia da rinoplastia, por proteção à via aérea que precisa ser feita para a cirurgia da rino, tá? Então, normalmente a gente faz com anestesia geral, tá? Eu acho que das perguntas que me foram enviadas, eu até já respondi. A terceira que eu estava aqui anotada era se era acima ou abaixo do músculo, mas eu já respondi isso, né? Já respondi. Se alguém tiver dúvida aí ainda, pode falar que eu respondo. Mas quem perguntou isso de cima ou abaixo do músculo perguntou também sobre as projeções dos implantes. O que são as projeções dos implantes? Porque o pessoal fala, vou colocar uma prótese extra alta em você, ou uma prótese alta, ou às vezes de média projeção, ou de baixa projeção. Existe todo tipo de projeção. O que é a projeção? Então eu tenho aqui um mostruário de uma empresa, é a empresa que eu normalmente uso para as próteses. Eu não recebo nada deles, então posso falar que é a Silimed, tá? Eu tenho predileção pelas próteses, porque lá no instituto onde eu me formei, usava-se muito, todos os cirurgiões muito bem conceituados no Rio de Janeiro usavam essa marca sem problemas, tá? É uma marca brasileira que dispõe de vários tipos de formatos de implantes e dentro desses formatos, vários tipos de projeções, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu não sei se vai dar para ver direitinho, eu tenho aqui, normalmente os implantes que a gente usa mais são esses de formato redondo, tá? Que eles convencionalmente chamaram de Maximum, tá? Dentro dessa linha, que é a linha Biodesign da Silimed, a prótese redonda, Maximum, ela tem 4 projeções, tá? Então ela tem a projeção baixa, a projeção média, alta e extra alta, que é essa aqui. Tá? A maioria das vezes a gente fica entre alta e média, mas eu vou tentar colocar mais ou menos de lado aqui para vocês tentarem enxergar o que isso quer dizer. Olha como esse primeiro implante ele é mais baixinho, esse aqui é um pouquinho mais alto, esse aqui já é um pouquinho mais alto, esse aqui é um pouquinho mais alto, tá? Cada um deles é um pouquinho mais alto que o outro, tá? E a base deles é basicamente a mesma. Então, eles têm a circunferência igual, mas a projeção, que é essa distância da base dessa placa preta até esse ápice da mama, cada um tem uma projeção maior do que a outra. O que significa? Significa que em pacientes mais magras que querem mais volume, a gente consegue colocar volumes maiores se a gente colocar a projeção maior. Então, o volume acaba sendo maior para os pacientes que querem. Mas por que magrinha? Já deve ter alguém perguntando. Por que você falou de magrinha? Porque paciente magra, normalmente o tórax é muito estreito, né? Paciente magrinha é estreita. A gente tem que respeitar um limite anatômico do tórax dessa paciente, então a gente não pode chegar muito perto do meio para não juntar as mamas, e a gente não pode ir muito para a lateral, porque senão a mama fica lá na axila, tá? Então a gente tem que respeitar alguns centímetros dos limites anatômicos, e quando a paciente é muito magrinha, tem um tórax de 10 centímetros de comprimento, de um hemitórax, né? 10 centímetros, a gente tem que usar uma prótese com a base menor, senão a gente vai juntar as mamas ou vai deixar a mama muito lateral. Aí se a paciente magrinha chega e fala, quero botar 300, e ela tem um tórax estreitinho, a gente usa uma prótese mais projetada. Só que sabendo também que uma prótese mais projetada é uma prótese mais marcada. Então vai ficar aquele polo mais marcado, ela vai ficar um pouquinho mais marcada na lateral, ela vai ficar um pouquinho mais marcada aqui no meio também. Fica uma mama um pouquinho menos natural, tá? Quanto mais projetada, menos natural vai ficando essa prótese.
esse resultado. Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que quer operar e que ninguém note nunca na vida dela que colocou prótese. A gente respeita as decisões de cada paciente e cabe ao cirurgião explicar quais são as possibilidades mediante aquela solicitação que ela fez, tá? Então, espero ter sanado a dúvida dos implantes. Tem gente que entra no consultório aqui e fala, e essa aqui que é a cônica, e essa aqui que é a natural, essa aqui que é a gota, essa aqui. Esses outros implantes, eles são usados para casos mais específicos, né? Então, se o paciente que quer um polo mais projetado, polo mais alto, polo superior mais alto, a gente usa essa linha Advance, que é a prótese cônica. Paciente que quer um resultado um pouco mais natural, com o polo inferior mais projetado, né? A papila, né? Que é a areola, e o polo inferior mais projetado, a gente usa essa natural, tá? Pode usar qualquer uma delas também. Também é interessante usar essa natural, que você vê que é o formato dela. É um formato que a parte de cima é um pouco menos marcada. Então, um paciente muito magrinha, que é atleta, ou paciente que não tem muita mama, não tem muita cobertura de mama, a gente pode colocar essa prótese porque dá uma transição um pouco mais natural, um pouco menos marcada. Para quem quer. Para quem não quer, a gente bota a redonda mesmo, bota do jeito que querem. Cabe ao cirurgião dizer quais são os limites, tá? Então, essas são as projeções das próteses. Na cirurgia redutora com colocação de implante, normalmente a gente usa média projeção, pode usar uma alta projeção também, mas usa volumes pequenos para paciente que já tem algum tecido, porque a gente acaba, se a gente tirar muito tecido mamário e colocar muita prótese, não faz muito sentido. O ideal é que se tire o mínimo possível de glândula, a não ser que ela tenha alguma doença e queira ressecar, tirar esse tecido mamário, mas se não, a gente mantém o tecido dela próprio e coloca uma prótese pequenininha para dar mais um formatinho, preencher e faz o ajuste de pele. Aí o ajuste de pele ele vai resultar naquele formato de cicatriz, tá? Os cuidados em relação à cicatriz que precisa ter, eu já falei um pouquinho, mas tem gente mandando aqui tô recebendo no WhatsApp aqui. Os cuidados para a cirurgia, principalmente de mama redutora, que é aquela cicatriz maior, primeiro, passa 2 dias sem tirar o curativo, tá? Sem molhar. Depois de 2 dias, pode lavar com água e sabão normal no banho e vai passar uma pomadinha que a gente usa, pomadinha com antibiótico, em cima da cicatriz. Depois de lavar com álcool, claro, lava com álcool, passa a pomadinha e cobre com gaze. Vai ficar fazendo isso até a gente tirar todos os pontos. Quando tiver tudo sequinho, tudo sem casquinha, e já tiver tirado todos os pontos, que normalmente acontece varia entre 10, 15 dias, às vezes alguns pontinhos demoram um pouquinho mais a cicatrizar, a gente espera até uns 15, um pouquinho mais até às vezes. Depois que tirar tudo, acabou as casquinhas, a gente normalmente usa uma plaquinha de silicone para as pacientes que estão com a cicatriz um pouquinho mais como é que eu digo, hipertrofiada, mas talvez muita gente não saiba o que é hipertrofiada, mas uma cicatriz um pouquinho mais alta, sabe? Fica um pouquinho mais avermelhada também, então a gente gosta de usar sempre a plaquinha de silicone, ela vai ficar comprimindo aquela cicatriz e faz com que ela, além de comprimir, hidrate a cicatriz e faz com que tenha depois um resultado mais agradável de cicatriz, tá? Eu estou recebendo algumas outras perguntas aqui. A Gabriela, deixa eu ver, redução da barriga. Gabriela, a barriga a gente vai falar em outra oportunidade, a gente está falando de mama hoje, mas eu vou te responder. Se você quiser me mandar pelo direct, eu te respondo, tá? Essas tuas perguntas, mas é importante até você puxar esse link aí de ter tido bebê há 4 meses para cirurgia de prótese ou cirurgia de mama redutora também. Hoje mesmo perguntaram quanto tempo depois da amamentação a gente pode fazer uma redução de mama. Não tem regra também, porque tem muita mãe que quer amamentar a criança até o quanto a criança quiser pegar a mama. Então, tem casos de mãe que amamentam até 2 anos, até a criança. O paciente está amamentando, a gente não vai operar, né? A não ser que ela queira desmamar. Ela vai ter que fazer esse desmame, vai parar de dar de mamar para o bebê e a gente tem que esperar a mama secar. Então, a gente espera a mama secar.
vai precisar fazer consulta com o ginecologista direitinho para saber como é que estão os hormônios, se ainda vai produzir leite ou não, se ainda está produzindo leite ou não. Por quê? Porque o leite ele pode extravasar durante a cirurgia. Quando a gente está fazendo a ressecção do tecido mamário, a gente pode acertar os ductos lactíferos e aí extravasa leite para dentro da cirurgia. E a gente sabe que o leite ele contém micro-organismos, tem anticorpos também, mas tem micro-organismos também que vão fazer com que contamine nossa cirurgia. A gente não quer isso de jeito nenhum. Então precisa estar tudo certinho com o ginecologista, que é uma coisa importante até também, puxando outro gancho. Quais são os exames que precisa fazer para a cirurgia de mama? É importante estar com a parte ginecológica todo em dia, tanto preventivo como também a gente solicita exames de ou mamografia ou ultrassom de mama, dependendo da idade, e vai ter que passar com um ginecologista ou mastologista para ele ver esse exame e dar um laudo para a gente dizendo que está tudo ok, que pode operar. Tá? Então a gente normalmente solicita isso. Além de exames de sangue, né? A gente pede hemograma, coagulograma, exames de sorologia, né? Hepatite, HIV, tudo isso a gente solicita para que a gente faça uma cirurgia segura não só para o paciente, mas como para a equipe também. Aí puxa o gancho da outra pergunta. Paciente HIV positivo ou com hepatite C, pode operar? Pode operar, mas é importante que a equipe esteja ciente, né? E a gente tome um cuidado a mais para caso tenha alguma intercorrência durante a cirurgia, tá? Lohane está perguntando o tamanho do que, Lohane? Quem tem prótese? Sim, isso foi uma pergunta que me foi feita hoje também. Foi até uma discussão que aconteceu num grupo de uns amigos que são cirurgiões plásticos em relação a paciente que colocou prótese em um determinado momento da vida e o tempo vai passando, a gravidade está aí para todo mundo, a pele com a idade não suporta mais o peso e ela vai cedendo. A mama de todo mundo pode ceder, tá? É só prótese, redução de mama. Com o tempo ela vai cedendo devagarinho. Quando você vê, ela vai ter caído já o suficiente para incomodar. Então, a pergunta da Lohane é se precisa trocar o tamanho da prótese. Na verdade, Lohane, não precisa nem tocar na prótese. Não é trocar, é tocar na prótese. Por quê? Porque a gente pode, com esse mesmo tecido que foi, dependendo de onde foi colocada a sua, né? A gente pode fazer as marcações da redução de mama e fazer a retirada da pele, se for só pele, ou até mesmo a retirada de um pouquinho de tecido dessa mama, se você tiver um tecido mamário excedente, pode tirar também sem precisar acessar a loja da prótese que foi colocada anteriormente, entendeu? Então, a resposta é que não precisa trocar o tamanho da prótese. Na verdade, nem precisa tocar na prótese. Isso pode ser feito com segurança. Luísa perguntando se tem validade. Esse negócio de validade já caiu por terra há um bom tempo, tá? Antigamente não se sabia quanto tempo a prótese poderia ficar. Isso os cirurgiões com medo de que ela pudesse causar qualquer problema, de acordo com o tempo que ela ficasse no organismo. Então, não tem validade, ela pode ser colocada hoje e nunca ser tirada, tá? O que vai determinar a troca do implante? Vai determinar a troca do implante é justamente o que a Lohane perguntou. Se a mama caiu um pouquinho e ela quiser aumentar mais a mama, então tem que trocar o implante e colocar uma maior, tá? Então, caiu ou teve contratura capsular, que pode acontecer também, de formar uma cápsula em volta do implante, essa cápsula se contrair, e a partir dessa contração, ela acaba deformando um pouquinho a mama. Então, quando acontece a deformação, é claro que a paciente vai procurar querendo fazer a troca do implante. Então, mesmo tendo a contratura, né, ela pode tirar esse implante, a gente tira normalmente a cápsula também junto, se for trocar o local onde vai colocar, se for em cima do músculo, a gente coloca ele para baixo do músculo, tá? Para evitar que aconteça de novo essa contratura capsular. Tá? Alguém me perguntou alguma coisa antes aqui, a sensibilidade do seio após o processo de pôr o silicone, Amanda Vidal, ou depende de pessoa para pessoa.
de colocar o silicone ou de fazer mama redutora? Porque, na verdade, Amanda, ambas as cirurgias elas podem preservar a sensibilidade do mamilo, tá? Tem pacientes que, infelizmente, perdem, tá, a sensibilidade na cirurgia de mama redutora, mas a maioria tem sensibilidade normal. Às vezes fica um lado um pouquinho mais sensível ou outro lado sem sensibilidade nenhuma, mas isso vai melhorando com o tempo. Nada melhor do que o tempo para melhorar isso aí. Então, normalmente, com o tempo, aquela área volta a ser sensível novamente. Na cirurgia de mama de aumento, só prótese, é muito raro ficar com a mama sem sensibilidade, a não ser que seja um descolamento muito grande, e aí entra aquela parte que eu falei de respeitar os limites anatômicos da paciente. Paciente muito magrinha, querendo colocar muito volume, você acaba... Você não, porque eu não vou fazer isso. Paciente que quer colocar demais e não é possível, ela infelizmente não opera. Porque eu não vou extrapolar os limites anatômicos da mama dela, que é onde surgem as vascularizações mais importantes da mama e onde surgem as inervações mais importantes da mama. Se eu passar desse limite, eu vou danificar essas inervações. E aí sim vai ter o mamilo sem sensibilidade, né? Ou com sensibilidade diminuída, tá? Então, normalmente é isso que eu faço, tá? Respeito quem é corajoso o suficiente para descolar além do que se preza, mas tem profissional para tudo, né? Então, cabe a cada um fazer as coisas que acredita. Eu acredito muito no respeito aos limites de cada paciente, tá? Então, todo mundo tem limitação, inclusive o cirurgião tem limitações também. Então, normalmente eu não faço nada que eu não acho que eu possa fazer. E até hoje ninguém me provou que era possível colocar mais do que a gente consegue avaliar aqui no consultório. Tá? A Roberta aqui, que não tem nem a foto dela aqui, eu não conheço também, está perguntando se quem tem seios pequenos, com diferença de tamanho, se o silicone é diferente. Se for só aumento de mama, se for só uma colocação de prótese, pode ser colocado de um tamanho de outro tamanho, em um lado um tamanho, do outro lado outro tamanho. Sim, é ideal que se faça isso. Mas tem um porém. Os tamanhos das próteses, eles variam, às vezes, de 15 em 15 ml, às vezes, dependendo da projeção da prótese que a gente escolhe, ele varia de 25 em 25 ml ou até de 30, 40 ml de diferença. E a gente tem que ver se a diferença das mamas, ela fica mais ou menos nesse padrão. Se for pouquinha diferença e a prótese, a diferença for muito grande, o que a gente vai acabar fazendo é invertendo essa relação de tamanho. Então a mama que era menor vai ficar maior e a mama que era maior vai ficar menor. E a gente não quer isso. Então é melhor, quando a diferença é muito pouquinha, deixar do jeito que está, colocar próteses iguais, do que botar uma prótese maior de um lado menor e fazer essa mama ficar maior do que a outra. Entendeu? Então tem que ser pesado isso aí. Precisa ser conversado muito com o paciente também. Se ela tem esse desejo de deixar as mamas exatamente iguaizinhas mesmo. Porque a gente pode também procurar dentro da grade de implantes, implantes que tenham maior proximidade de volume ou até maior diferença de volume, dependendo do caso. Importante ser avaliado caso a caso, conversado extensivamente com o paciente para poder fazer o que é melhor para cada um. Eu vou tomar mais uma aguinha, vou lendo algumas perguntas. Paciente Sabrina Aquino, paciente pós-bariátrica é obrigada a fazer abdominoplastia com lipo? Na verdade, Sabrina, você não é obrigada a nada. Ninguém é obrigado a nada aqui, tá? Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão e assim, a verdade é que essa questão de lipo ou não lipo vai depender da paciente também. Então, tem paciente que fez pós-bariátrica e não tem gordura mais para tirar. Então, você faz só abdominoplastia. Se a paciente fez bariátrica e ainda tem uma gordurinha localizada, no flanco principalmente, aqui assim, aqui em Fortaleza chama de cartucheira. Eu não sei de onde você é, mas aqui o pessoal fala que é a cartucheira aqui do lado, que é o flanquinho. Se tiver ainda, aí sim faz-se a lipoaspiração no mesmo tempo. Faz a abdominoplastia, puxa a pele toda que está sobrando e faz uma lipinho localizada.
Obrigado, ninguém é obrigado. Você pode fazer abdominoplastia também sem mexer nas cartucheiras. E tem gente que gosta de ter. A gente tem que respeitar a vontade das pacientes, a vontade de ter o seu corpo da maneira que você quer. Não existe padrão, não existe obrigatoriedade de fazer nada. Então, é exatamente isso. Você não é obrigado, tá bom? Isso foi a Sabrina, né? A Havana perguntando da cola Príneo, Dermabond, se melhora o resultado da cicatriz. Havana, na verdade eu não vejo muita vantagem. Tem muita gente que gosta, muitos cirurgiões que usam como rotina. Eu não tenho tido problema com as minhas cicatrizações, tá? Com as suturas que eu faço. Então eu tenho mantido basicamente o que eu aprendi na minha residência. Então eu tento não mudar muito porque tem tido sucesso. Então, se algum cirurgião falar para você, não sei se você já fez alguma consulta com alguém ou não, mas falar para você que a Prinium é melhor, porque ele acha melhor, pode acreditar nele porque provavelmente para ele está sendo melhor. Para mim, eu já não vi muito resultado, usei algumas vezes, vi gente usando e eu não acredito muito, tá? A verdade é essa. Eu gosto a cirurgia plástica é uma cirurgia totalmente manual. Tem gente que fala, alguns outros médicos de outras especialidades falam que é corte e costura, e realmente é corte e costura, mas envolve muito mais do que o raciocínio de um alfaiate, não desmerecendo um alfaiate, porque se eu pegar uma roupa para costurar também eu não vou conseguir fazer. Então, cada qual na sua especialidade, tá? A Carolina Holanda, sim, que é a minha cunhada? E aí, Carol? Tu quer saber do câncer de mama? Se dá para fazer o autoexame? Na verdade, o autoexame toda mulher tem que fazer, né? A gente sabe que às vezes aparecem campanhas aí na Globo, no SBT, fala do autoexame, mas muitas mulheres não sabem realmente que precisa ser feito o autoexame. Toda mulher precisa palpar a sua própria mama. Aproveita o banho, que vai passar sabonete e fica lisinho, e aperta, palpa a mama, palpa com os dedos assim, ó. Palpa assim, ó, com os 3 dedos e vai palpando a mama inteira. Escaneia a mama, porque quanto antes você detectar um nódulo, por mais que não seja nada, um nódulozinho de gordura, achou estranho, vai no ginecologista, vai no mastologista, faz os exames, faz ultrassom, dependendo da idade. Você já não faz ultrassom mais, você já é mamografia, tá? Aí, aproveitei, foi querer perguntar na live aqui e levou. Então, faz a mamografia. Quanto antes for detectado, maior a chance de fazer um tratamento, às vezes até conservador, e conseguir resolver esse problema. Se for um nódulozinho pequeno, às vezes uma punção, às vezes um cortinho de 1 centímetro, se for muito pertinho da pele, consegue tirar o nódulo e tira rapidamente, depois faz os tratamentos que precisar ser feito em seguida, tá? Eu acho que eu não deixei nenhuma pergunta para trás, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma escaneada aqui. Vocês vão ouvindo uma música aqui, eu vou só mudar. Vou aumentar um pouquinho a música que eu vou ver se eu passei alguma pergunta. Ana Micaele perguntou: quanto tempo dura a cirurgia? Depende da cirurgia, depende da paciente, depende do tamanho da mama, depende se é só colocação de prótese, se é mama redutora ou não, tá? Então tem muitas coisas que dependem. Normalmente a cirurgia de mama de aumento dura mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas, dependendo do caso. A gente falou de mama tuberosa hoje. Mama tuberosa exige um pouquinho mais de passos cirúrgicos para que aquele resultado fique mais natural. Então, normalmente demora um pouquinho mais. Cirurgia de mama redutora, normalmente 3h30, 4 horas, dependendo do tamanho da mama. Eu só tenho 1 minuto dessa live, hein? Eu não vou fazer outra hoje, porque amanhã eu tenho 2 cirurgias, vou descansar. Até completei 1 ano e 4 meses de namoro. Minha namorada não tá nem me assistindo, acho que ela tá com raiva de mim.
porque era pra gente ter comemorado ontem, não saímos, era pra ter comemorado hoje, amanhã eu tenho cirurgia, não vou comemorar nada, vou deixar pra depois da cirurgia, quando eu tiver com minhas pacientes de alta, tá? Elas não estão aqui também, as pacientes, quer dizer, estão ou não estão? Não sei, mas eu vou terminar, eu tenho 25 segundos. Quanto tempo tem que trocar, eu já falei, Micheline, não tem tempo certo, depende da sua queixa em relação à sua mama, tá? Se tiver caído ou se tiver contraído alguma cápsula ou quiser aumentar, isso que vai depender, tá bom? Eu agradeço a todas as perguntas que foram enviadas, espero ver